Bom dia, turma, como vai? E aí, gostaram do som? O som é um pouco diferente aí, porque a gravação no celular fica um som meio estridente, meio forte, né? Então, hoje vamos de aula de História da Música. Eu vim apresentar meu instrumento para vocês e vou falar um pouco da história do surgimento da música até chegar na civilização onde o meu instrumento foi aparecido pela primeira vez, certo? Vamos lá? Aula de História da Música, pega a pipoquinha aí, aproveita o lanchinho e vamos estudar a aula de História da Música para aprender, ok? Coloquei alguns pontos aqui, o surgimento do nome música. A música já existiu há mais de 4.000 anos antes de Cristo, certo? No século IV já existia música, lá na Grécia e Roma Antiga já existia música. Então, o nome música, ele veio derivado através de umas mulheres que cantavam na época, que se chamavam musas. Então essas musas, elas cantavam junto com os instrumentistas que tocavam. Então daí, esse é o nome musas, daí os filósofos da época, gregos e romanos, deu o nome aí de música. Esse som bonito, agradável aos nossos ouvidos, que a gente escuta até hoje. A música já existiu há muito tempo atrás, certo? Ela veio se formando até hoje. Então, na Grécia e Roma Antiga já existia música, alguns instrumentos já utilizados como cordas, instrumento de cordas, né? Eu coloquei aqui as primeiras civilizações. Como assim as primeiras civilizações? Vocês vão ver isso nas aulas de história também. Aí o quarto, quinto ano aí já estão vendo já, ou aí vocês vão ver isso aí. As primeiras civilizações são as primeiras cidades formadas, né? Antigamente as pessoas viviam como nômades, né? Os pré-históricos viviam de lugar em lugar, até chegar num lugar fixo para eles morar. Então daí começou a formar as primeiras cidades, civilização, próximo aos rios. Era muito importante isso, porque eles aí tinham água para poder se alimentar, beber e cuidar dos animais e trabalhar com as plantas, né? A agricultura. Então, nessas primeiras civilizações, começou aí o descobrimento do metal, né? Do ferro. Sabia que há muito tempo atrás eles não tinham descoberto o ferro, que é o material do meu instrumento. Já vou chegar lá. Então, nas primeiras civilizações já existiam música, certo? Já existiam instrumentos, mas quais são os instrumentos? Coloquei alguns tipos de instrumentos aqui. A cítara, a lira, os tambores, o monocórdio. Esses instrumentos são os instrumentos utilizados na época. A cítara, por exemplo, é um instrumento de corda, né? Ele é como se fosse um violão, ou com um oval redondo aí, e ela chamava cítara. Tem um monocórdio, que é um dos primeiros instrumentos, que era de uma corda só, mono de uma corda, que aí se tocava para poder ter um som. Então, os primeiros instrumentos feitos de metal foi feito nas primeiras civilizações, lá no Egito Antigo, certo? Então, foi descoberto aí há um tempo atrás, aí, na época medieval, né? Há uns 500 anos atrás. A gente já está em 2020, né? Então, há 500 anos atrás, em 1500 aí, 1500 e alguma coisa, foi descoberto alguns instrumentos de metais. O primeiro instrumento de metal, eu tenho aqui, não é esse, né? Mas é parecido com esse, que chamava trombetas, né? Era um instrumento de metal desse formato aqui. Ele não tinha esses botãozinhos, certo? Então daí no Egito Antigo foi descoberto em algumas tumbas dos faraós lá, 6 trombetas dessa aqui feita de metal. Na verdade era feito de bronze, né? Que era um material utilizado na época. Não se pode fazer esse instrumento feito de ouro, né? O ouro ele é maciço e daí não tem como ele vibrar muito para poder sair um som. Então o metal utilizado na época para poder fazer o primeiro instrumento de metal, certo? Já existia música, já existia instrumentos de cordas, tambores de madeira, mas aí o metal, esse foi o primeiro instrumento descoberto, né, até hoje, que foi feito de metal. Então o primeiro instrumento a partir desse aqui, que se chama trombeta. Como era utilizado? Na época era utilizado nas batalhas, né? Também para chegar algum faraó, eles tocavam lá para poder fazer a chamada do faraó. Depois foi também utilizado nas batalhas.
como tinha muitas pessoas, muitas guerras, muita gente, para um comandante dizer para poder avançar em frente ou para um lado para o outro, tinha uma pessoa que estava com isso aqui, né, para poder tocar, ó. Para poder um som bem alto, né? Vocês aí estão escutando, e aí ele pode ser mais alto ainda. Daí eles lá debaixo da montanha escutavam esse som. Uma pessoa gritando não conseguia ter esse som. Então daí começou a utilizar esses instrumentos de metal, né? Que é as trombetas. Hoje é utilizado também no exército, né? A corneta, chama corneta hoje, certo? Então ele é derivado aí do meu instrumento, que é o trompete. Então daí, a partir dessa trombeta, começou a se fazer, né? Na época clássica aí, começou a se fazer instrumentos de metal a partir daqui, para poder produzir mais notas, para poder fazer música, não utilizar como batalhas ou chamadas de faraós, né? Que não existe hoje, ou de rei, de rainha, existe. Mas aí é utilizado, mas aí fez esses instrumentos, trompete. Ele é um trompete, né? Ele tem esses 3 pistos aí, também chamado de pistão. Tem essa parte aqui chamada de campana. Ele é feito de metal hoje, tem vários materiais para poder ser feito ele. E aí, ele tem um som aí bem alto, né? Nas orquestras sinfônicas ele tem um som bem brilhante. A gente fala um som brilhante. A gente tem um som bem agressivo. Quando ele aparece, a música está forte. Quando a música está baixinha, não aparece muito ele. Quem está tocando é os violinos, as flautas. Mas quando ele aparece, tem um som forte. Deixa eu tocar aqui um pedaço de um trechinho de uma música para vocês verem, certo? Mais forte. Tem um som bem brilhante, né? Brilhoso. Deixa eu tocar outro trechinho de uma música, talvez vocês conheçam essa. Então, gostaram? Então, esse é meu instrumento, né, que eu estudei aí há muito tempo, há uns 4 anos lá em Recife. Estudei durante 4 anos, né, esse instrumento. Ainda não sei muita coisa. Um instrumento para ser estudado mesmo, ele demora muito tempo, só para aprender todas as técnicas, desculpa, para poder tocar. Aí ser tocado em orquestras, ele é utilizado hoje também em bandas de forró, né? No frevo é usado, nas orquestras sinfônicas, banda marcial, banda musical, entre outros tipos de banda, ele é tocado, né? Partilhado lá. Então, esse é meu instrumento, certo? O trompete, além do violão que eu toco, eu sou formado também como trompetista, né? Lá em Recife. Então, trouxe um pouquinho hoje da história da música para vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Estão todos bem aí em casa. Um abraço aí para Yasmin, né, do 5º ano, que fez aniversário. Depois aí eu vou ver os aniversariantes do mês, né, pra gente fazer alguma coisa aí. Então estude, e vou deixar alguns materiais, alguns vídeos da descoberta desse instrumento, certo? Algumas coisas para vocês verem também, uns vídeos extras, certo? Então, até a próxima aula de História da Música, ok? Tchau, tchau!